Na agricultura, na indústria, nos serviços, no governo abrangendo os municípios, estados e União e demais segmentos da economia. O economista está presente, colaborando a fim de promover o bem-estar social por intermédio do crescimento e desenvolvimento econômico do Brasil. Seja por meio de estudos, pesquisas e análises, o economista utiliza todo um conjunto de conhecimentos científicos e técnicos para refletir sobre o processo de produção e distribuição da riqueza gerada para a sociedade, subsidiando as decisões de cidadãos, empresários e gestores públicos. Boa noite. Deixa eu já colocar aqui o nosso coordenador. Boa noite, professor Silvio. Boa noite, professora Luana. Boa noite! Alunos do curso de Comércio Exterior que estão por aqui, Ciências Econômicas. Que bacana. Falar para vocês, a gente faz muitas vezes reuniões aqui, mas muitas vezes com a câmera fechada, né, Laís e Luana? E parece que não. A gente fala, acabou a pandemia e tal, mas a gente não se vê pessoalmente já faz um tempinho, né, Laís? Bastante tempo, hein? Bastante. Luana, aquele tempo que a gente saía, vamos sexta-feira, vamos dar uma passadinha ali, né? Então, isso daí já faz um tempinho que a gente não faz. Talvez desaculturamos, temos que reaculturar, né? Então, tem aqui algumas pessoas aqui já, Daniel, Lee, Hudson, Ana, Valber lá de Camaçari. Então, o pessoal vai entrando aí, vai falando boa noite aí para a gente saber, fala de onde vocês estão. A Priscila, boa noite aí também, Priscila. Então, sintam-se aí todos cumprimentados. E, Laís, temos convidados bacanas, importantes, pessoas relevantes na nossa sociedade, no nosso contexto econômico aqui de Maringá para falar para a gente hoje ou não? Olha, professor Silvio, esses convidados que nós temos aqui hoje são convidados de peso, viu? São pessoas importantes dentro da economia. E não que são gordinhos, são de peso, mas não porque estão com sobrepeso, né? Então tá bom. São de peso, assim, realmente, porque entendem aí, não vou falar tudo porque a gente está sempre aprendendo, mas quase tudo aí de economia, estão dentro do mercado. Olha, foi muito bom saber, né, que eles aceitaram o convite numa sexta-feira, né, tá aqui com a gente, né, disponibilizado o tempo, então já agradeço. Já podemos começar apresentando eles, professor? Deixa eu falar, o pessoal tá falando ali, a Priscila lá de Ouro, Santa Catarina, o Jorge de Recife, Daniel lá também da capital secreta do mundo, Berzonte, né? Tem ali, Paraná, Arapoti, né? Valber ali falando que é uma excelente oportunidade para conhecer um pouco mais da profissão, bacana. Temos pessoas aí que atuam no mercado econômico de fato, professores, um parceiro aqui que eu não posso já dar um spoiler aqui, que é o João, né? Que está sempre contribuindo com a gente também, uma pessoa atuante na economia aqui, na profissão de economista na nossa cidade. Então, vai chamando o pessoal e vai falando aí, Leis. Então tá, então vou começar aqui já colocando o grande professor Sidney, ele que é economista, delegado do Corecon Paraná, analista de investimentos da CNPI, funcionário da Universidade Estadual de Maringá, mestre em economia regional, professor de economia e finanças na Unicesumar e doutorando em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Isso é só um resuminho, tá? Porque se a gente fosse colocar todo o currículo, a gente ia ficar aqui a noite inteira só falando do currículo dele. Obrigada, professor Sidney, por ter aceito. Muito obrigada, professor. Nossa próxima convidada... galera. Eu que agradeço a oportunidade. A nossa próxima convidada também é de peso, representando aqui as mulheres economistas do Brasil. Professora Juliana Franco, economista, tem doutorado em economia pela Universidade Estadual de Maringá em 2017, professora titular do Centro de Ensino Superior de Maringá, diretora do CODEM, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, tem experiência na área de economia empresarial, com ênfase em análise e elaboração de projetos e inovação tecnológica, pesquisa de mercado, valuation,
treinamento de equipes para inovação, é pesquisadora na área de produtividade, econometria espacial, indicadores de gestão pública, sem contar que a tese de doutorado dela também foi premiada. Então, representa muito bem aí as economistas. Bem-vinda, professora. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a todos e espero que os alunos gostem aí da nossa aula de hoje, só com gente de peso, né, Laís, Sidney, professora Luana e professor Silvio. Isso mesmo. E continuando, então, aqui os nossos economistas, temos o João Adolfo. O João Adolfo, ele é economista e contabilista, técnico em transações imobiliárias, especialista em MBA em finanças, consultor empresarial, sócio na Colombo Consultoria e Módulos Empresarial, consultor credenciado do Sebrae desde 2020, conselheiro na Assim, membro da Câmara Técnica em Intermediação Financeira e Seguros, CODEM, conselheiro de Desenvolvimento Econômico, além de já dar, sei lá, milhares de entrevistas para todos os meios de comunicação, mais de 300 entrevistas, e também ele já foi delegado do Corecon antes do professor Sidney assumir. Obrigada, João, por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Valeu, Laís, também, professora Luana, o professor Silvio, todos amigos aí, né? A Juliana, nem falo quanto tempo que a gente já se conhece, desde 99, então já faz uns 23 anos. O professor Sidney também, que assumiu aí, já está há alguns anos como delegado Corecon, né? Eu que participei durante 7 anos, depois a Juliana entrou como conselheira e o professor Sidney como delegado, então a gente tem esse vínculo, por isso que já faz alguns anos que a gente comemora juntos o Dia do Economista, né? Teve um tempo que era em praça pública, aquele trabalho do Entenda que a gente desenvolvia, aí por conta da pandemia deu uma quebrada, porque ficou tudo proibido, né? Mas vamos ver, aos poucos estamos retomando ainda em formato digital. O importante é não deixar a data passar batida em branco, né? Isso aí, João. Juliana, professor Sidney, professora Luana, Laís, muito bacana vocês estarem aqui. Agradeço a presença de vocês. Como eu tenho dito aí, o curso de economia é uma elevação intelectual daquele que faz e realiza o curso muito grande. Eu acho que nós temos, não estou criticando aqui outras formações, mas eu acho que a gente precisaria ter mais economistas nesse Brasil. A hora que a gente olha a quantidade de formandos, a quantidade de faculdades que ofertam o curso, eu acho que são poucas. Então, aí vai até um trabalho das lideranças como de vocês, do Sidney, da Juliana e do próprio João também, que atua diretamente aí com órgãos relacionados diretamente à economia, de enfatizar, inclusive, a profissão do economista. Eu acho que nós devíamos ter mais economistas, muito mais do que, talvez, advogados e administradores. Não estou criticando, mas eu acho que devia ter um maior equilíbrio. A hora que nós olhamos para a quantidade de formandos e faculdades que ofertam esses cursos, ou até olhando pelo próprio sistema do MEC, quais são as quantidades de vagas abertas hoje no Brasil para outros cursos e para o curso de economia. Então, vamos aí enaltecer aí o economista, que é uma profissão muito importante, e eu acho que a gente precisava de mais profissionais aí no mercado atuando aí, como aquilo que vocês têm feito muito bem aqui na nossa cidade, na nossa região. Realmente, viu, professor Silvio? É uma profissão muito... Não é só porque eu sou economista, né? Mas é uma profissão muito bonita, é uma profissão que eu sou apaixonada. Acho que todos os estudantes, todas as pessoas têm um certo poder aqui de conseguir mudar a realidade. É uma profissão e uma faculdade, né, que dá uma visão de mundo, realmente. Então, eu sou muito feliz em ser economista, em ter escolhido essa profissão. E tenho certeza que todos que estão aqui, né, a professora Luana, que está aí quase terminando o doutorado, o João Adolfo, a professora Juliana e também o professor Sidney. E eu vou fazer o seguinte, para vocês ficarem mais à vontade na discussão de vocês aqui, vou me retirar, mas vou acompanhar vocês ali pelo canal do YouTube, ok? Combinado, professor. Bom evento para vocês aí, fico acompanhando vocês lá então. E aproveitar aí para quem é pai, feliz Dia dos Pais também.
Ah, verdade. Feliz Dia dos Pais. Isso aí. Feliz dia do aniversário também do nosso coordenador de curso. É né? verdade. Parabéns para o nosso coordenador. Dá tempo de mandar presente ainda, hein? Fica a É dica. verdade. Até mais. Vou acompanhar vocês aqui pelo canal do YouTube. Tá bom. Até mais. Bom, então vamos dar início, né, professora Luana e demais Isso. convidados, à nossa live, né? Como vocês já viram, o tema dessa nossa live é a respeito das expectativas econômicas e também como que as eleições influenciam nessas expectativas. Então, dando início, professora Luana, pode começar aí com nossa primeira pergunta. Bom, já que você falou aí a respeito das expectativas, eu acredito que a variável que todo mundo, né, todos os economistas, enfim, e o mercado tem interesse é o produto interno bruto, né? Então eu gostaria de saber aí a respeito da visão dos nossos especialistas aqui sobre o cenário que nós temos aí para 2022. E se puder falar um pouquinho também da composição do PIB, né? Porque tem alunos aqui do comércio exterior também que não tem tanto conhecimento nisso. Então, um pouquinho ali da composição, em sequência ali dos cenários que a gente tem de 2022 em diante. Professora Laís, está mudo o seu microfone. Tá mudo, prof. Desculpa, Juliana, a professora A professora Juliana ficou offline aí ou não? ficou. Eu acho que caiu a internet dela. Bom, Sidney, tome a honra aí, fala primeiro quem que... Deixa eu contar um pouco, então, aqui um levantamento que Ela estou voltou. fazendo. Na próxima semana, sexta-feira, dia 18, vai ter um congresso empresarial aqui na região, né, que compreende a Cassinor, é um número de municípios aqui, na qual colocaríamos assim, região metropolitana de Maringá, e eles vão tratar mais ou menos dessa mesma temática. A gente sabe que vai chegando aí o período eleitoral, e com base no passado, eu acho que é o instrumento do economista, né? Tentar compreender o presente e muitas vezes prever o que seria, o que pode estar por vir, né, daqui em diante. E fazendo todo esse levantamento, em outras situações que eu já estive com o professor Sidney, acho que também com a Juliana, eu costumo dizer que a economia pode ser vista como um painel de um avião, né? Você vai controlando com diferentes indicadores, não só a economia como um todo de forma macro, mas quando eu faço um trabalho de consultoria numa empresa, também é assim. Você tem aqueles indicadores, os KPIs, né? Qual que é o ponto de equilíbrio, qual que é o markup, qual que é a margem, qual que é os pesos relativos, faz esse tipo de análise. Então, você está pilotando um avião, com certeza vai ter lá também a tua altitude, a tua velocidade, a tua pressão aerodinâmica, enfim, os termos técnicos. E no instrumental do economista, a gente tem alguma coisa nesse sentido também. Por exemplo, algo que está bastante em alta e que com certeza é impactado nesses períodos aí de eleições, seria o câmbio. Porque isso pode atrapalhar as expectativas do que está por vir, e nisso o investidor que resolve sair, né, retirar os teus recursos do Brasil e mandar para fora, automaticamente, obrigatoriamente, ele tem que passar pelo mercado cambial. E se você pressiona demais, com um volume excessivo, o que acontece? Aprecia a moeda. Então, existiram situações que a gente viu em períodos semelhantes aí de eleições e que o dólar disparou. E já outros não. Permaneceu estável. Ou até caiu. Né? Então, veja como que a questão da expectativa de todos esses agentes, principalmente esses que atuam no mercado financeiro de investimento, o quanto que não impacta. Agora, o dólar está mais alto ou estar mais baixo, no que ele vai refletir? A nossa balança comercial, porque interfere nos termos de troca. Então, eu posso estar exportando mais ou menos, importando mais ou menos, dá um saldo positivo ou negativo. E já aconteceu as duas situações na história recente para cá. Agora, só a balança comercial importa para nós? Não. A balança de pagamentos, ela leva em consideração outros fluxos,
Por exemplo, a remessa de dividendos. Hoje mesmo não teve a data, o Sidney ainda está acompanhando a data X lá do pagamento de dividendos, R$ 6,17, se eu não me engano, por cada ação da Petrobras, né? Isso vai para fora, royalties, né? Participação nos lucros. Então, veja, só o câmbio já interferiria tudo isso. E na balança comercial, a gente pode acompanhar as commodities. Então, tem um ranking. Tem a soja, tem o minério, tem o petróleo, tem açúcar, celulose, carne. Isso aí não impacta no nosso dia a dia? Quando a gente converte esses itens que são de consumo nosso, do cotidiano, o que acontece? Inflaciona para nós, né? Aumentou a gasolina, aumentou o gás, aumentou a alimentação de forma geral, enfim. E em outros indicadores ali, esses aí interferindo na inflação, a gente tem o IGPM, que seria mais preços de atacado, depois tem o IPCA, que seria já para o varejo. É importante acompanhar e saber que ele vai refletir na taxa de juros, que é a Selic, a básica, que depois faz uma conexão com todas as outras operações de crédito que existem no mercado. O habitacional, o financiamento de veículo. E o que acontece? Vai interferir nos setores, na atividade econômica. E interferir na atividade econômica impacta no que é o PIB e, por consequência, no emprego. Então, eu faço uma primeira chamada geral. Deixo também a professora Juliana e o professor Sidney discorrer a parte teórica, né, que eu sei que lecionam a respeito disso, do que é a composição do PIB, qual que é os mecanismos que a gente tem para identificá-lo. E, na sequência, eu retomo para falar a respeito das eleições anteriores, qual que é o momento atual aí antecedendo uns 2 meses, ou nem 90 dias, para o primeiro turno das nossas eleições presidenciais, está para chegar. Com você, pessoal. Professora Juliana, se a senhora puder falar, né, para a gente a respeito da composição do PIB. Ah, sim. É porque eu caí, viu, gente? Eu caí, mas voltei, então eu não vi a sua pergunta, Laís. Ah, tá, desculpa. Tá, mas vamos lá, né? Para os alunos, a gente leciona, né? A gente mostra na disciplina, tanto de macroeconomia, como até já na disciplina de introdução à economia, né? Que é uma das primeiras que o aluno ele tem um contato, como que a gente pode mensurar o PIB? Porque eu gosto de dizer... eu gosto de falar sempre sobre isso, porque é importante a gente ter essa leitura até para entender o mecanismo dos impactos, né? Então, a gente pode avaliar o PIB sobre 2 óticas principais. Um pela ótica da demanda ou consumo e outro pela ótica da oferta ou a ótica da produção. Quando a gente vai avaliar o PIB pela ótica da demanda, a gente vê que o PIB ele é representado como, né? Como que é a construção? Consumo das famílias, formação bruta de capital privado, gastos públicos, e aí sim, né, as exportações deduzidos da importação, mostrando então que o saldo da balança comercial é extremamente importante para isso. E quando nós, economistas e os analistas, né, de vários setores financeiros vão fazer as suas análises de previsão, o que eles vão estar avaliando? Nós, como economistas, o que nós temos aí, a matemática por trás dessa formação do PIB? Porque nós sabemos que o consumo das famílias é impactado pela renda da nossa população, né? E aí todas as políticas que melhoram a renda, todas as políticas que melhoram o emprego, vai impactar no consumo das famílias, então a gente tem que entender isso. A gente sabe que na formação bruta de capital, a taxa de juros é também extremamente importante para que ela aumente ou para que ela se reduza. E quando a gente fala dos gastos governamentais, a gente tem a política governamental com a ampliação de gastos públicos. Então, recentemente, o que está acontecendo aqui na nossa economia? A gente teve antecipação do 13º salário, nós temos esse saque de até R$1.000 do FGTS, o novo auxílio emergencial, né? A gente tem ali todas essas rendas que são da área pública, que aumentam aí a renda na economia, e isso gera um impacto direto no consumo das famílias, juntamente com política de redução, mesmo que seja temporária, de impostos sobre o que a gente está vendo agora,
que é o limite do imposto do ICMS sobre a energia, transporte, combustíveis, como uma estratégia de desacelerar a inflação, mas que também faz parte aí de uma política de expansionismo, uma política fiscal expansionista. E quando a gente vai pensar no saldo da balança comercial, a gente tem, além de ter que estar avaliando o crescimento da renda internacional, então por isso que nós economistas sempre estamos avaliando qual que é o crescimento global do PIB, porque isso importa, né? Porque quando o mundo cresce, isso significa que o mundo tem mais dinheiro para poder estar comprando do Brasil. Então, a renda internacional crescendo é extremamente importante. No entanto, quando a renda internacional, né? No entanto, quando a renda nacional nossa cresce, a gente também compra mais do exterior. E quem vai balizar tudo isso é a taxa de câmbio, por isso aí a importância do João falando sobre, né, essa entrada e essa saída de recursos do balanço de pagamento brasileiro, que acaba interferindo também no nosso câmbio, dado que o nosso câmbio ele não é fixo, né? Então, hora ele está valorizando, hora ele está desvalorizando. E quando a gente faz essa análise, é importante a gente saber como que essas variáveis impactam dentro da construção, até para os analistas, os que fazem as previsões, é definir, então, qual que é o peso disso na formação das expectativas futuras do PIB, né? Então, sempre vamos ter aspectos que vão impactar de forma positiva e aspectos que vão impactar de forma negativa. É importante aí os nossos alunos entenderem e saberem quantos por cento, por exemplo, na formação do PIB, representa o consumo das famílias. A gente faz uma avaliação histórica, né? O consumo das famílias sempre representou, ficando ali entre 60% a 65% da formação do PIB da nossa economia. O que mostra isso? Que ele tem um peso muito grande na perspectiva de crescimento. Então, todas as políticas que acabam impactando muito o consumo das famílias, ela já ela vai ter um impacto maior até do que as outras variáveis. Não quer dizer que as outras não sejam importantes, né? Porque eu preciso do setor produtivo crescendo, porque é ele que gera o emprego. Mas o aumento do emprego aumenta a renda, aumenta o consumo das famílias. Então, a economia ela é complexa, porque está tudo interligado, os setores estão interligados. Agora, na pandemia, a gente sofreu primeiro, foi o varejo, né? A gente viu ali as lojas que atendem o consumidor final fechando. O setor de serviços também retraído, né? Então, ou seja, é o consumo do varejo impactado, né? As pessoas não consumindo mais, vai para o atacado, que vai para a indústria. Então, você tem todo um fluxo circular da renda que é impactado de forma negativa ou de forma positiva. Então, é um desafio muito grande aí para os analistas, dado que a gente está aí cada vez que a gente vê ali o relatório Focus do Banco Central, a gente tem uma projeção diferente, né? Nenhum economista quer se comprometer efetivamente sobre o futuro, sempre falando de previsões. Por quê? Porque está tudo muito interligado, né? Com a globalização agora, então, nem se fale, né? Com as transnacionais, que a empresa ela tem parte da sua produção em vários lugares do mundo, tudo isso, o que acontece no mundo, acaba impactando dentro da nossa economia, Laís. Legal, obrigada, professora Juliana. E aí, então, agora eu já aproveito para perguntar aí para o professor Sidney. Professor Sidney, além, né, na verdade, eu quero saber, assim, já aproveito para fazer duas perguntas em uma para você. Quais são os impactos positivos que nós vamos ter no cenário econômico em 2022 e também quais serão os impactos negativos que nós vamos ter no cenário econômico em 2022? Obrigado, professora Laís. Satisfação estar com vocês neste evento. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar a todos os economistas pelo nosso dia. Estamos comemorando hoje, mas, na verdade, o dia 13. Inclusive, pessoal, o nosso Conselho Regional, ele está inovando e disponibilizando todos os serviços, tanto para estudantes, pessoas físicas, que são os economistas formados, que vão tirar o registro,
bem como as pessoas jurídicas, hoje é tudo online. Inclusive, professora Laís, eu colei no chat privado exatamente. Então, queridos alunos, vocês podem fazer o registro hoje de forma eletrônica no portal do Corecon, Conselho Regional de Economia do Paraná. Você terá descontos em cursos, treinamentos, eventos que são promovidos pelo nosso conselho. Então, é uma forma de você já estreitar relações com o conselho. Quando você se formar, você tem também anuidade com descontos, a primeira anuidade. Então, alguns benefícios. E como no mercado de trabalho, a área de economia de empresas, ela te dá uma possibilidade interessante de atuação, existem já cursos consagrados pelo Corecon, como é o caso do curso de perícia financeira. Então, você depois pode também tirar o registro e se tornar um perito, atendendo escritórios de advocacia ou até mesmo atuando, fazendo o seu cadastro no Projude, que é o Sistema Judiciário do Estado do Paraná, e depois pode ser nomeado pelos juízes. Mas falando de macroeconomia, microeconomia, é interessante a fala do João Adolfo, lá no começo, quando ele diz a respeito do câmbio. E olha que coisa interessante. Qual é o item número 1 na média de exportação do Brasil? Complexo soja. Qual é o item número 1 da pauta de importação do Brasil? Adubos e fertilizantes. O agronegócio, pessoal, para produzir a soja e outros produtos, depende desse insumo importado. Então, se você tem uma apreciação cambial, igual aconteceu aí no começo do ano, chegou a R$ 4,50 a taxa de câmbio, no âmbito da importação é show de bola. Mas, ao mesmo tempo, depois que importou o adubo e o fertilizante e produziu a soja, vai vender. Então, se o câmbio estiver apreciado para o exportador, não é legal, porque está perdendo receita. Vejam como a economia é complexa. Peguei o agronegócio e tanto importação e exportação são impactados diretamente pela taxa de câmbio. E aí a gente fica se perguntando, E agora? O que seria uma taxa de câmbio ideal ou ótima? Alguns vão falar que seria alguma coisa em torno de 4,80, 5,10, também não há consenso nisso. Mas tudo isso é para dizer o seguinte, pessoal, a economia, para ela ter o seu impacto no mercado de bens e serviços, no mercado de trabalho, contribuir para um crescimento econômico sustentado, includente e sustentável, a gente precisa do quê? De estabilidade. A gente precisa de previsibilidade. Ou seja, as expectativas dos agentes econômicos, dos consumidores, dos poupadores e dos investidores, elas precisam estar estáveis. A gente sabe que 2022, além da questão do conflito Rússia e Ucrânia, temos a questão também das eleições, a gente tem os efeitos das expansões monetárias que todos os países do mundo fizeram frente à pandemia, e tanto é que a gente tem hoje uma situação, assim, surreal. Quando a gente olha a inflação lá nos Estados Unidos, hoje, pessoal, está 8,5%. Quem poderia imaginar que um dia o tio Sam teria uma inflação brasileira? E aí não é só lá, você olha para a Europa, a Alemanha, 7,5%, Reino Unido, 9,4%, aí os países aqui da América Latina, México, 8,2%, Chile, 13,1%, e o Brasil, agora reduziu um pouquinho, teve deflação em julho, 10,1%, mas está muito próximo. Então, percebam que, diante das expansões monetárias dos outros anos, os últimos 2 anos, você tem hoje um efeito no mundo real, na economia real, no setor produtivo. E aí o Banco Central, ele está olhando para o câmbio, ok? Ele também está olhando para a inflação e a taxa básica de juros é o quê? É o remédio. Ele pode ser um remédio suave, quando vai reduzindo, igual chegou a 2 pontos percentuais, mas também pode ser um remédio amargo, quando é necessário combater o dragão.
Eu acho que o economista ele pode ter um viés na esquerda, no centro ou na direita, em termos de ideologia, mas eu acho que é uma unanimidade. De fato, a inflação ela é uma patologia que vai prejudicar a todos. Patologia econômica que prejudica o consumidor, os empreendedores, prejudica o setor externo, prejudica as empresas e, inclusive, o governo. De repente, vocês já estudaram o efeito Oliveira-Tanzi, né, em relação à tributação. Então, resumindo, alguma coisa que vocês possivelmente já estudaram em macroeconomia. Nós precisamos olhar o quê? O tripé macroeconômico. Então, as políticas econômicas, a política fiscal, o teto orçamentário, a questão da responsabilidade fiscal, controlar a relação dívida pública em relação ao PIB. Aí você tem a segunda perna do tripé, que é a inflação, né? Você tem ali o centro da meta pelo IPCA. E se eu não estiver equivocado, eu participei de um café com economia com a professora Laís lá no começo do ano. E ali a gente já falava, olha, o Banco Central ele vai seguir com as elevações da taxa básica de juros porque não tem outro caminho. Tanto que se vocês compararem hoje o desempenho da economia brasileira com países, inclusive países desenvolvidos, que demoraram um pouco para começar a elevação dos juros básicos, a nossa economia ela já começa a ter uma situação aí de indício de que as coisas começaram a melhorar. Taxa de desemprego caindo, o produto interno bruto nosso, até algumas semanas atrás, o FMI estava dizendo, olha, o PIB brasileiro vai crescer 0,8% em 2022. Depois da divulgação do PIB trimestral, nós tivemos a elevação de 0,8 para 1,7. Olha como as coisas são dinâmicas. Então, a gente olha com carinho para a questão cambial, a questão fiscal, a política monetária e os efeitos que vai impactar nas questões conjunturais e podem também, ao longo do tempo, gerar efeitos estruturais. Então, a gente olha hoje para a Bolsa de Valores, a B3, Estados Unidos, Europa, Japão e China, e houve um movimento muito forte de desvalorização, empresas, inclusive, sólidas, quando você olha a análise fundamentalista, e, no entanto, tiveram desvalorizações de 40%, 60%, 70%, varejo, mais de 90% de desvalorização. E quando um ativo ele desvaloriza 90%, ele precisa de 900% para voltar a recuperar o capital, ficar no 0 a 0. Então, os efeitos, né, de toda essa conjuntura de 2022, no primeiro semestre melhorou o quê? Os produtos de renda fixa, tanto que a entrada de divisas se deu, em certa medida, em investidores americanos, europeus, chineses, asiáticos, que olharam na economia brasileira na renda fixa, títulos públicos, títulos privados, corporativos, uma excelente oportunidade para ganhar dinheiro. Por isso que a renda variável sangrou até aqui. Então, as medidas amargas que foram tomadas, principalmente pelo Banco Central brasileiro, começam a surtir um efeito no sentido de controlar o dragão. Possivelmente a gente já está chegando no teto da elevação da taxa básica, e esse mês, fundos imobiliários, por exemplo, de papéis, estão tendo dividendos com um valor bem diminuído. Então, são efeitos que a gente vai acompanhar, mas tudo derivando do tripé macroeconômico, tá certo? Então, em linhas gerais, aí, as considerações iniciais minhas seriam essas. Prof. Laís, que tal a gente pegar a pergunta aqui da Priscila, já que estamos falando, né, do cenário? Priscila Menegasso pergunta para vocês, profs. Muitos economistas têm alertado para o risco de uma nova recessão global. Como os senhores e senhoras enxergam essa possibilidade? Posso comentar? Em razão das guerras, né? Pode, fica à vontade. A guerra foi um problema, assustou, fez o barril do petróleo, que antes da pandemia estava em $65, chegou a cair, se negociado a 20, aí retomou os 65, 70 no pós-pandemia, já com as atividades normalizadas, e deu um solavanco, né? Foi para 132 um dia, eu me recordo de ter batido ali o topo,
Só que, vou pegar aqui hoje, quanto que fechou o Brent, né? Vamos dar uma olhada. Se não me engano, uns 97, 98 dólares estava. Isso aí, 98,01 centavo. Então, a gente vê que, num primeiro momento, a própria Petrobras conseguiu baixar o valor dos combustíveis nas refinarias por conta de artificialidades, vamos colocar assim, o corte dos impostos. E não vamos, assim, comemorar muito o fato de ter dado deflação no mês de julho, porque isso aí tem prazo de validade. O decreto vai somente até 31 de dezembro, depois teria que retomar. Mas, nos 2 últimos anúncios aí, a queda se deu por razões sadias. Realmente vem tendo essa retração, né, no preço do barril do petróleo. Isso aí demonstra de 2 coisas. De um lado, menos tensão, né, com a guerra na Ucrânia, mas também uma possibilidade de recessão, então estaria caindo por uma menor demanda. Em outro aspecto também, o dólar. Eu sou muito crítico a deixar flutuar demais. Eu não sei o que o professor Sidney, a professora Juliana acha, mas o Sidney, que citou o câmbio e que falou a respeito aí de mercado financeiro, às vezes eu fico um pouco incomodado em ver, fora passada a situação de pandemia, o câmbio cair para 4,60, voltar para 5,50, em menos de 30 dias, caiu de 5,50 para agora 5,08 centavos. Será que o Banco Central ele não controla mais nada com alguns swaps cambiais, alguns leilões? Ele simplesmente largou, e não existe esse tipo de trabalho. Que era algo muito incisivo e a gente que acompanhava tinha, né, volta e meia, alguma coisa para tentar conter, justamente por não atrapalhar o cidadão que está fazendo as expectativas na hora de fechar uma carga de uma exportação e uma importação. Assim, recessão técnica, Estados Unidos, já 2 trimestres, alguém faz todo um alarde. O Brasil vai crescer, mas enquanto lá fora vai entrar em recessão. Mas você olha lá a variação, acho que é menos 1,2, depois menos 0,6. Não é algo assim, igual aconteceu na pandemia, que teve país que caiu mais do que 10% em trimestre, né? Então, quando você pega um país como os Estados Unidos, a gente está comemorando aqui que o desemprego está baixo, está caindo antes do patamar da pandemia, 9,3. Nos Estados Unidos está 3,5. Você acha que tem chance de dar uma grande crise? Lá tem emprego, tem renda. Então, houve sim a situação deles segurarem um pouco em elevar as taxas de juros, aguardando ver o que ia acontecer, e agora, infelizmente, vai ter que fazer a frente contra a inflação, que, inclusive, o professor Sidney comentou aí, no ano de 2022, lógico, janeiro até julho, a inflação dos Estados Unidos ultrapassou a brasileira. Eu vi hoje, ali acompanhando um post do Ricardo Amin, dá para acreditar? Você falou assim, patamar do Brasil? Não, é maior do que a do Brasil. Só que eu acho que é muito pontual. Eu vejo que, há 3 semanas atrás, liberaram novamente o escopo da produção agrícola da Ucrânia. Isso, consequentemente, vai reduzir aí, por exemplo, cereais, como o trigo foi impactado, né? Então, em alguns pontos, eu acho que a coisa vai se normalizando. A China também deu uma freada no contexto global, porque ela ainda vem impondo lockdowns, né? Como para nós já todo mundo vai vacinar, se for pegar. Eu peguei pela 3ª vez semana passada a Covid, então já virou uma gripe. Eu acho que o brasileiro toca o barco, e lá não, né? Até hoje eles estão todos... saiu um surto lá, daí bloqueia tudo e trava a questão da aduaneira nos portos, enfim. Se eu fosse apostar, primeiro que eu não entendo que o mundo é uma gangorra, uma balança, que para o Brasil crescer tem que os outros estar se ferrando lá. Na verdade, eu acho o contrário, que ou está todo mundo indo numa direção ou pode estar indo na outra. E me preocupa muito ver a situação da Argentina. Se não me engano, China é a primeira parceira, Estados Unidos segundo e a Argentina o terceiro. Então, exatamente, tanto de importação como exportação. É isso mesmo, China, Estados Unidos e Argentina. Você imagina a Argentina lá com saque, com inflação não sei quantos %. Tá bom para nós viajar, tá todo mundo passear lá, comprar vinho. Então, João, só uma parte, ó. A inflação da Argentina tá 71% e a taxa básica de juros 69,5%. Tá totalmente desajustado. Como é que vai conseguir controlar assim? Né? Se for ver,
pelo menos o Brasil, eu fui muito crítico no momento que eu vi a Selic a 2 e a inflação já batendo 6,7. Porque eu entendia que se tivessem acompanhado, o dólar não teria se elevado tanto. E a gente há de lembrar, na teoria econômica, não sei se você se recorda... E essa é LMPP. Quando você eleva a inflação num país maior do que a do outro, automaticamente, para manter os termos de troca, você tem que refazer o câmbio. Então, você deixar o câmbio subir, acaba que ele impacta a inflação e daí, necessariamente, você tem que deixar o câmbio alto ou até subir mais. Então, eu achei, mas por que já não... mas está todos os países mantendo baixo mesmo, olha os Estados Unidos, o que e tal. Foi a estratégia. Eles tentaram reter e funcionou no seguinte sentido. O Brasil até é elogiado por Banco Mundial, e FMI. A dívida pública caiu para 78%. Como é que é possível um negócio desse, né? Sendo que a gente acaba de tomar uns 700 bilhões de déficit, aí já no outro ano já dá superávit e a dívida baixa para 78%. Então, beleza. Em algum aspecto foi o formato, a ferramenta, o instrumento que se utilizou foi o da inflação, que aumentou a base de cálculo para fazer o recolhimento de impostos. Mas, assim, mais preocupado com recessão global, que eu acho que não vejo tanto risco, assim, a não ser o caso da Argentina. Isso aí está mais perigando para o lado da Venezuela do que qualquer outra coisa. Mas a gente tomar ações e medidas que sejam pertinentes para o bom momento, o solo fértil que se formou aqui no Brasil. Primeira coisa que eu ponho, nenhum país do mundo ficou rico, com exceção de Arábia, lá que exporta petróleo a custo de banana por $100, então os caras foleiam os carros a ouro, né? Faz ilha artificial e tal. Mas fora lá, Kuwait e tal, que outro país do mundo ficou rico efetivamente só exportando commodities, produto agrícola? Então isso tem que mudar. E ontem mesmo eu li uma matéria falando a respeito de uma assinatura de contrato, me parece que entre Intel e Samsung passarem a produzir chips aqui no Brasil. Algo que acontece lá em Taiwan, o maior exportador de chip do mundo, mas está tendo uma crise lá, que está no estatuto lá, a Constituição, sei lá, da China, que até 2045 Taiwan é uma província rebelde que tem que voltar. Os caras já estão começando a fazer uns exercícios militares. Então, poderia ser, sim, um bom momento para o Brasil começar a trazer questões tecnológicas. A gente tem aqui um aparato, uma força de trabalho qualificada, com todo o avanço que houve no sistema de educação, principalmente o EAD, exemplo do curso aí de economia pela Unicesumar e tantos outros. A programação, o quanto que não aumentou, e você trabalha em qualquer lugar do mundo, então a livre mobilidade de fator humano agora existe simplesmente pelo uso da internet, né? E, por fim, ações que eu acho que seriam importantes, mais do que somente paliativas. Primeira coisa, não sou muito favorável a dar dinheiro ao Auxílio Brasil, apesar de que existem estudos que mostram o impacto é muito positivo, e está tendo todo um filtro. Quando chegou lá um monte de caminhoneiro querendo pleitear, eles vetaram 92%. Então, olha quanto aproveitador que não estava tentando. Então, eu acredito ainda que esse dinheiro está sendo dado para pessoas que realmente precisam, e o Brasil, enquanto todo o resto do mundo está aumentando a questão daquela linha, pessoas na linha de pobreza, baixa linha de pobreza, o país está indo na contramão, está diminuindo. Só que eu acho assim, mais do que simplesmente corta aqui a gasolina do ICMS, o ICMS da gasolina, traz do Paraná de 29 para 18. Mas daí agora ficou meio desequilibrado com o álcool, porque ele acompanha, ele é um produto secundário, igual Coca-Cola e Guaraná Dolly. Então, também corta o ICMS do álcool, daí vem de 18 para 12. O diesel já não tem mais o que fazer, que já era 12. E o querosene da aviação já é 7, né? Então, mesmo assim, são coisas paliativas, eu cortar e colocar o prazo até dia 31/12. Então, eu concluo assim, uma coisa que todo mundo tem que colocar, quem trabalha no meio empresarial, entendam isso, e as pessoas físicas também. A tabela do imposto de renda está com 134% de defasagem. Então, mais do que você inflacionar os produtos e manter a mesma alíquota, que daí, obviamente, gasolina quando era 4, veio para 8, você mantém o mesmo ICMS, aí você aplica numa base maior, você recolhe o dobro de imposto. Mais do que isso, além de você manter a base, você manter a alíquota,
você inflacionar essa base, aí o que acontece? Se você tivesse acompanhado a inflação, somente pessoas com mais de R$ 4.500, que não é grande coisa, teria que fazer declaração e pagar imposto. Como é que hoje alguém que ganha R$ 1.900 já tem que fazer isso? É um completo absurdo ter que ainda já paga um monte em consumo, ter que pagar em cima de renda de R$ 1.900. E outro ponto, a gente sabe que uma grande maioria das empresas, primeiro, tem um leque de microempreendedores aí com o MEI. E daí você tem um limite lá fixado em R$ 81 mil anual, que dá 6.700 e pouco. Isso tem que ser levado. Agora, mais do que isso, a gente anda na rua aí, vocês podem ter certeza, quando você vê uma loja de confecção, uma farmácia, uma lanchonete, qualquer coisa aí, é tudo Simples Nacional. Simples Nacional, ele funciona por faixas de faturamento. Se você também começa a inflacionar e não corrige essas faixas, cada vez mais está todo mundo pagando na última faixa. Então, isso aí tem que ser corrigido também. Obviamente, todo mundo conclui o assunto assim, tem que fazer reforma administrativa, o governo gastar menos do que arrecada. Já está acontecendo? Está tendo superávit? Tá, mas porque elevou a arrecadação. Por isso que está a maior peso em relação ao PIB. É quase 34% do PIB. Agora, de repente, cai com todos esses subsídios que estão sendo concedidos. Agora, mais do que isso, gente, na questão tributária, reformatar a sistemática de cobrança e cálculo é atualizar as tabelas do imposto de renda da pessoa física e do Simples Nacional. Pronto, fazendo isso já ajudaria um monte, porque, olha, o PIB está crescendo, a expectativa é melhorando, é por conta de agronegócio, valorização das commodities? Mas se você pegar todas as commodities, eu tenho listadas aqui, pode relacionar lá do maior para o menor que o Cid citou aí, minério, soja, petróleo, açúcar, carne, milho, etanol, né? Todos eles já bateu um determinado patamar no topo e de um determinado meses para cá já está retroagindo. Então, não é um ciclo eterno infinito. E a gente já viveu outros ciclos econômicos como esse aí, de valorização das commodities. Então, a gente não pode confiar só nisso. Por isso que eu digo, momento importante para a gente conseguir aplicar várias questões. Aproveitei a ocasião aí para pontuar algumas que é da minha opinião pessoal, mas acredito que muita gente vai compactuar aí com o meu raciocínio. Obrigada. E só complementando o João, não podemos esquecer, né, que quando a gente fala de commodities agrícolas, ainda tem um fator que ninguém consegue controlar ainda, que é o clima. Então, a gente ainda depende, né, que o clima seja favorável aí para o agronegócio brasileiro, que tem uma pauta muito importante aí no nosso comércio exterior. E aí, só complementando, Laís, né, o que os dois professores relataram, né, os nossos dois colegas economistas, com relação a uma recessão mundial, né? Quando a gente vai avaliar os principais países, principalmente aqueles que têm uma interligação muito grande com o Brasil em termos de comércio, em termos de setor produtivo, né, do que a gente importa, exporta, de dependência, a gente verifica que esses países, eles estão com uma perspectiva de crescimento tanto para 2022 quanto para 2023, né? Talvez uma perspectiva de crescimento não tão pujante quanto em anos anteriores, mais moderada, mas uma perspectiva de crescimento, né? E assim, os principais parceiros comerciais brasileiros crescendo, se a gente for avaliar pela nossa pauta de exportação, é uma coisa boa, porque a renda internacional crescendo eleva aí também o nosso consumo. Que na economia é tão interessante isso, né? Que o aquecimento internacional do consumo por alimentos é uma coisa boa e é uma coisa ruim. O bom é que aumentou a nossa exportação, e o ruim é que gerou uma inflação de demanda internamente aqui dentro da nossa economia. Então, a economia ela é tão interessante que o que é bom também tem impactos negativos, né? Então, assim, o mundo, depois da pandemia, ele passou por um processo que a gente teve vários problemas na cadeia produtiva, né? E a oferta, ela demora mais tempo para se adequar do que a demanda. A demanda é de um dia para o outro, aumenta o consumo, né? Agora, a oferta não. Se ela retraiu, se ela diminuiu, se ela gerou
desemprego, se um determinado setor mais impactado reduziu, teve empresas que fecharam, quando aumenta a demanda, não vai aumentando na mesma proporção, vai aumentando de forma gradual. E isso daí gerou um desequilíbrio muito grande na cadeia de suprimentos, na cadeia de produção, e aí por isso que nós temos também uma inflação que não é só nacional, mas é uma inflação que está acontecendo em vários países, né? E, então, isso é que a gente tem que estar avaliando também no caso da economia. Mas a perspectiva que eu vejo não é de uma recessão mundial, não vamos falar assim, avaliando hoje o cenário, né? Porque a gente não esperava uma pandemia e ela aconteceu, né? Então, assim, fatores externos que a gente não tem controle, fica mais difícil. E outro fator importante é que esses lockdowns que acontecem na China, né? Qualquer coisa lá, eles fecham mesmo. Qual a importância da China e qual é o impacto ruim disso, né? É que a grande maioria dos principais portos, né, estão na China e a gente, Brasil, é muito dependente dos produtos manufaturados e tecnológicos que vêm da China. E também ela é um dos nossos grandes parceiros comerciais em termos de destinos das nossas exportações. Eu estava pegando a balança comercial aqui de Maringá. Maringá ainda é mais dependente, João e Sidney. A gente, agora no primeiro semestre agora desse ano, 63% do que a gente exportou foi para a China. E sabe quantos por cento do que a gente importou veio da China? 92%. Olha só como nós somos dependentes. No Brasil é um pouco menor, né? Quando a gente avalia o Brasil como um todo, mas a nossa região aqui ela é muito dependente. E isso também tem que gerar um ponto de interrogação, né? Será que essa dependência ela não tem que a gente agora começar a incentivar a produção nacional para que a gente não fique tão dependente de um único país? Nós sentimos isso em termos de fertilizantes, né? Que a gente importava, a grande maioria dos fertilizantes eram importados da Rússia. Por causa da guerra, a gente teve que fazer uma substituição para importar fertilizantes agora do Canadá por um valor mais alto, mais caro, sendo que a gente pode estar desenvolvendo os fertilizantes nacional. Então, agora foi lançado um plano para o desenvolvimento de fertilizantes, para incentivar a indústria nacional de fertilizantes. Então, às vezes, essas crises, elas são até importantes para que a gente saia aí do comodismo e comece a caminhar com as próprias pernas em termos de diversificar realmente o que a gente produz. Obrigada. Professora, coloque a fala não, né, que ela não falou, ela teclou, da Nelise, por gentileza, na tela. Eu vou fazer um breve comentário. Esse? Não. O não? Anterior, quando ela está falando ali do impacto do PIB e o imposto de renda. Ok, obrigado. Bom, eu concordo com o João Adolfo, também com a Juliana Franco, de que, ceteris paribus, dado o contexto macroeconômico mundial de hoje, eu não acredito numa recessão mundial que possa acontecer. Até porque, pessoal, o PIB americano, né, o trimestral foi ali menos 0,9%. Mas por que aconteceu isso? Aconteceu isso por causa da taxa de inflação, que foi alta. Mas a economia americana ela está aquecida, o consumo está alto, o desemprego está baixo. Então, galera, não entre na vibe de artigos sensacionalistas, aquelas reportagens que ficam aparecendo como se tivesse acabado o mundo, né? O PIB americano ter esse desempenho. Então, esse desempenho ele não é real, ele é meio que artificial, dada a inflação alta, mas que vai, né, se equilibrar, suavizar, e vai também aí ser controlada. A professora Juliana, ela fala muito bem essas questões aí, envolvendo os negócios internacionais, e juntamente com o João. Só para vocês terem uma ideia, hoje, eu estava olhando ontem esses dados, o Brasil ele exporta para a China 52 bilhões e para os Estados Unidos 20 bilhões. Que é aí o risco de concentração que a professora Juliana estava falando.
Mas juntando todos esses apanhados, pessoal, e a fala aí da Annelise, já que o maior impacto do PIB é o consumo geral, certamente é vantajoso atualizar as tabelas de imposto de renda. Realmente, do ponto de vista de mais dinheiro para a população, que tem uma propensão marginal a consumir de 0,68, segundo as regressões lineares da econometria, então, de cada R$1 recebido de renda, 68 centavos vai para o consumo. O multiplicador do consumo, ele é o que responde mais rapidamente na sua contribuição ao PIB. 0,22, né, ou seja, 22 centavos é tributo que nós pagamos ao governo federal, governos estaduais e municipais, e a nossa taxa de poupança, infelizmente, é de 0,1, 10%. Então, de fato, se o governo conseguisse olhar para o modelo ISLM-BP, tentando buscar o equilíbrio, né, que eu acho que tudo na economia tende a isso, equilíbrio na taxa de câmbio, equilíbrio da inflação, da taxa de juros. Então, a gente tem que procurar equilibrar, porque se nós não buscarmos isso, a gente sofre aqueles choques de demanda e de oferta, igual no período recente que a tarifa de energia elétrica, que ficou represada, assim como o preço de combustíveis que ficaram represados, de repente, por questões que fogem do controle, num abrir e fechar de olhos, aqueles reajustes absurdos. Isso sim é um choque térmico que a economia tem que procurar evitar. Mas obrigado pela sua participação. É isso aí mesmo. Mais dinheiro disponível, você está contribuindo para o crescimento econômico. Obrigada, professor. E aí eu aproveito aqui, né, que a professora Juliana estava falando a respeito, né, aliás, todos vocês estavam falando a respeito de exportações e importações. Aproveito para fazer, então, a pergunta aqui do Valber. Ser um país dependente de exportação de alimentos não é economicamente perigoso? Depende, né? Acho que ele diz... Pode falar, quantos bilhões que tem no mundo e não para de crescer, então agora alimento é a bola da vez. O Brasil alimenta, não sei lá, acho que a produção brasileira, uma vez, acho que eu li alguma coisa que 1 em cada 5 habitantes do planeta já come alguma coisa do Brasil, sei lá. Eu acho que assim, né, de 4 grãos consumidos no mundo, acho que 1 é brasileiro. Um é brasileiro. Então, tem os dois lados da moeda. É algo que não tem lá grande valor agregado, apesar de que com a tecnologia, mecanização, não vamos falar que não é intensivo em capital, porque hoje em dia, até para você comprar uma fazenda, o cara tem que ser muito milionário, né? E depois colheitadeira e todos os implementos, né? Mas, quando você pega o produto final em si, tá faltando coisa ali, né? O que eu gostaria de ver em produtos brasileiros, com uma etiquetinha assim, made in Brasil. Cadê os componentes? Cadê os fios? Cadê o chip, né? Porque eu tô falando com vocês através de um equipamento aqui, que é um notebook, manuseando um mouse, tá conectado aqui o meu celular também. Da onde tá vindo isso tudo aqui? Porque um é Dell, o outro é Samsung, o outro é Xiaomi, entendeu? E como se bastasse, no meu tempo livre, eu estou no celular Xiaomi procurando cacareco para trazer lá da AliExpress ou comprar no Shopee, né? Então, é complicado mesmo. A gente tem que buscar alternativas que não só essa de plantar algo que nasce na terra ali e mandar para fora. Por isso que eu citei até a situação do acordo aí. Às vezes vem o Paulo Guedes e fala umas coisas que eu acho bem exagerado. E é igual a história do menino e o lobo. Sabe quando ele falava, lobo, chegava, não era nada, o lenhador ia embora. Aí falou de novo, chegou, não era nada. O dia que apareceu, ninguém acreditou. O lobo foi lá e comeu o moleque. O Guedes falou tanta coisa que o dólar não ia passar de R$5 só se fizesse cagada, que o primeiro ano já sairia crescendo mais que 3%, que em 90 dias seria anunciado 4 grandes privatizações e errou tudo, que na hora que ele vem e fala que o Brasil vai isso e aquilo, eu já não acredito mais. Entretanto, quando ele soltou aquela de que 200 bilhões de dólares vai ser 2 planos Marshall, eu falei assim, o que esse cara está falando? Será que ele não fez as contas? É R$1 trilhão, né? Será que ele pensou em reais, em dólar? Aí ele já mudou, agora ele já está falando que é nos próximos 10 a 20 anos, mas daí você dilui, beleza. O que ele quis dizer
E realmente faz sentido, pelo menos quando a gente estudava, eu, em sala de aula, vocês ainda, Juliana e o Sidney e as demais, como professoras, né? Mas é que existe aquele mecanismo do sistema procurar onde produzir de forma mais barata. E a gente tem qualificação, é um ambiente seguro, né, longe de conflitos e todas essas ziquezira que tem rolado por aí. Né? A mão de obra qualificada é um preço barato. Porque se você pegasse a China um tempo atrás, todo mundo falava, lá é esse sistema escravagista, o pessoal trabalha não sei quantas horas, né? Vai ver o PIB per capita do chinês, quanto que não está em relação ao nosso. Já passou faz tempo, daqui a pouco está o dobro. Então, automaticamente, tal como existiu aquela teoria que me lembro que eram os nomes dos ganso voador. Não sei se vocês ainda ensinam isso para o pessoal, mas foi passando, eu falei né? disso ontem. Aí, ó, tá atualizado, mas eu me lembro do termo. Ainda bem que alguém botou esse nome de ganso voador, né? Porque se fosse qualquer outro termo técnico, eu não ia lembrar, mas isso aí gravou na minha memória. Foi passando do Japão, que depois foi passando para Taiwan, que depois foi passando para Singapura, que daqui a pouco virou made in China. Então, a gente não está muito próximo, mas se for ver o que fez esse caminho, foi justamente isso. Então, a gente está com câmbio competitivo, né? Câmbio alto, desvalorizado, né? O dólar é elevado, favorecendo, né, a questão da competitividade internacional, sem que isso esteja mais impactando a inflação e o nosso poder de compra. Daqui a pouco a renda começa a retomar aí, como gradativamente vem acontecendo. E você trazendo essa produção de eletrônicos para cá, puxa, vai ser muito interessante. Então, talvez, de tanta coisa que ele chuta aí, às vezes não acerta, vai que nessa aí, eu acho que até... É que demora, vai ter que esperar os próximos 10 anos. Mas dava para se apostar nessa possibilidade. Talvez o Brasil seja, assim, a bola da vez no contexto mundial. Já patinamos 2 décadas, gente. Mais uma. Não é possível que nunca vai dar certo isso aqui, né? Então vamos torcer, mas de uma forma realista, sem muito otimismo exacerbado, que senão a gente deixa a coisa à deriva aí e não é legal. E só complementando o que o João falou, o problema não é nós exportarmos alimento. Isso é uma coisa boa que o Brasil tem, porque nós somos altamente produtivos, né? O nosso clima, o nosso solo, a gente tem uma produtividade, né, dentro do campo, que eu falo, maior até que os Estados Unidos. O problema não é esse. O problema é que a gente tem que diversificar mais o que a gente produz e internalizar mais aquilo que a gente importa, porque a gente importa tecnologia. Então, o Brasil ele tem que ter esse olhar, tem que olhar para também começar a produzir tecnologia internamente, para que a gente não seja tão dependente do exterior e principalmente não tão dependente de um único país, né? Que isso é um problema, porque se acontece qualquer fechamento que essa economia, tudo que acontece naquela economia, né, como a China, né, lockdowns sucessivos, né, a gente não sabe no futuro que vem, né, foi inesperado o Covid e agora deixou todo mundo com medo, né? Mas isso entra uma exclamação para a gente começar a se tornar mais independente. Foi isso que aconteceu lá na década de 30, quando entrou em recessão econômica os Estados Unidos, e a gente tinha um único produto de exportação, que era café, e aí o Brasil teve que se industrializar, teve que diversificar sua pauta de produção, né? A gente aprendeu com isso, depois a gente teve o processo de substituição de importações dentro da nossa economia, ou seja, a gente teve planos de governo voltados para industrialização e redução da dependência externa. Agora, eu acredito que a gente deve também voltar a ter um plano para, novamente, a gente ser menos dependente, principalmente em termos de tecnologia, de fora, né? A gente começar a desenvolver a nossa própria tecnologia. Mas com relação à produção de alimentos, eu acho que isso é algo maravilhoso que o Brasil tem. Ele consegue alimentar os brasileiros e consegue alimentar o mundo. Isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Bom, a segurança alimentar, como bem falado, eu acho que é o ponto positivo de tudo isso. Mas olhando em termos de cadeias globais de valor,
Aí, de fato, quase a metade da nossa pauta de exportação são commodities, são produtos agrícolas de baixo valor agregado. E aquilo que o João falou, em termos das firmas líderes produtoras e compradoras buscarem vantagens competitivas, elas vão olhar aos fatores de produção. Para produzir bens e serviços, você tem a junção de terra, capital, recursos naturais, dado uma tecnologia. E na Ásia, o fator abundante é a mão de obra barata. E diferentemente do Brasil, que está ainda nem no primeiro degrau de cadeias globais de valor, são 3 degraus, o Brasil não chegou nem no primeiro. Mas o Vietnã já chegou. O Vietnã, devastado pela guerra com os Estados Unidos, teve uma transição de socialismo para capitalismo, e hoje ele está avançado dentro de cadeias globais de valor, porque eles procuraram o quê? Vantagens competitivas, diversificar. Já imaginaram há 100 anos atrás que Vietnã seria o segundo maior produtor e exportador de café, que ele seria recebedor de montagens, né, de eletroeletrônicos, de firmas líderes produtoras dos Estados Unidos e da Europa? Eu acho que dificilmente alguém poderia imaginar isso. Então, muitas vezes, o que cabe ao Brasil, em vez de ficar reclamando que as trocas são desiguais, que a gente vende petróleo e compra gasolina, que tem a sua verdade aí, pessoal, mas nós precisamos também olhar para um projeto de longo prazo, que não fique restrito a políticas partidárias, né? A gente precisa de um plano de longo prazo para a indústria, para o comércio, pesquisa e desenvolvimento, inovação, que vai, de fato, fazer a diferença para a gente olhar para a nossa economia doméstica, alguém diria que seriam fatores endógenos, e encontrarmos alternativas, porque não adianta ficar culpando o imperialismo americano, europeu e agora imperialismo japonês ou chinês. Tem uma parcela de contribuição? Eu acredito que tem, mas não é a maior proporção. Acho que a maior proporção é que a gente, ao longo do tempo, não fez o dever de casa em muitos aspectos. A Coreia do Sul, lá nos anos 30, iniciou seu processo de industrialização igual ao Brasil. Os caras hoje é uma economia desenvolvida, IDH quase 1, e a gente, 0, sei lá, 73. Os caras têm Hyundai, os caras têm, né, fábricas de celulares, de aparelhos eletrônicos, química fina e etc. Eu pergunto para vocês, qual que é a marca de celular do Brasil? Qual que é a nossa marca de notebook, de tablet? De carro. De carro, né? Mataram a Gurgel, que era no Paraná, inclusive. Gurgel, o que mais? O Fenemeu, acho que era aqui também, né? Ou aquele caminhãozão, acho que aquele trator CBT. Mas, enfim, não demos sequência, a gente não procurou as inovações radicais, as inovações incrementais. Eu acho que, somando tudo isso, a gente resume numa palavra, né? A gente precisa superar os nossos gargalos estruturais. E isso não se resolve em curto prazo e em imediatismo. A gente precisa de um plano de longo prazo. E aí a gente sabe da dependência, né, das decisões políticas partidárias, e aí o desafio acaba sendo maior ainda, mas não tem outro caminho, né? Acho que seria isso aí. Precisamos aí de uma diversificação da pauta exportadora, como todos colocaram aqui, para não ficarmos dependentes dos outros países, né? Claro, commodity é muito importante, como todos falaram. E o comentário aqui do Daniel eu acho muito pertinente, né? Que é justamente o que o professor Sidney falou. Os projetos de longo prazo no Brasil são de 4 anos, de mandato em mandato. Realmente, entra um, muda o projeto do outro, às vezes tem ali uma política pública que seria de impacto de longo prazo, porém vem um outro governante e acaba quebrando isso. Para a gente finalizar, já que estamos no contexto de eleição, falar um pouquinho aí do que acho que são as 2 variáveis muito relevantes na economia, que é a Selic juntamente com a inflação. A gente vem vendo aí a Selic subindo e temos aí os 2 lados da moeda. É bom para quem investe, porém o crédito fica mais caro, enfim, todo esse impacto no mercado.
E também, mesmo com a Selic aumentando, não vem controlando, de certa forma, a inflação. No mês de julho, a gente viu aí um certo impacto, né? Mas falar um pouquinho desse longo prazo aí. A taxa de juros vai continuar subindo? O que pode acontecer aí com o crédito no país, né? Ou vai em um cenário diferente? Será que essa taxa de juros pode cair, estimular os investimentos, formação bruta de capital fixo no país? E a inflação, será que vai conseguir ali ser acompanhada? O salário vai conseguir acompanhar a inflação? Se ela vai ser amenizada? Acho que para todos aqui, né, para nós que somos aí consumidores, economistas, enfim, essas variáveis são muito importantes de discutir aí para a gente poder fechar aqui com uma chave de ouro. Bom, eu vejo que inflação provavelmente tende a ceder, como eu já citei, commodities bateram o topo, retroagiu bem, né? Alguns mais do que outros aí, né? Claro, se você for pegar há 4 meses atrás, o barril do petróleo estava 107, agora está 98. A soja, o preço referência 1.678, caiu para 1.452. O minério de ferro de 154 para 110. Então, tudo ali deu... E outra, o momento é de combate, não só no Brasil, em todos os demais países do mundo, e houve um enxugamento também de todo aquele excesso de moeda, na minha visão. Ou pelo menos estancou aquela torneira que foi dando ali para combater a pandemia, que foi o que gerou todo esse processo inflacionário. Agora, eu vou chamar para aquele ponto que no início da aula eu comentei, e daí eu concluo minha fala trazendo esses pontos aí curiosos, tá? Seguinte, como eu vou palestrar lá a respeito desse mesmo tema, eu já fiz uns levantamentos, e vamos fazer uma retrospectiva. Houve momentos em que a gente supostamente tinha um governo mais alinhado para a direita, e daí veio o de esquerda. E depois ficou de esquerda por uma manutenção durante determinado período, e depois, agora, aquela situação da esquerda para a direita. E agora? Vai fazer a manutenção da direita ou vai ter uma inversão na linha, na condução do quadro técnico, do posicionamento, da filosofia? Olha só, até como é interessante a gente recapitular como que era no passado e como a gente, de certa forma, melhoramos em alguns aspectos. Pessoal, em 2002... Eu vou tratar 2 datas. Uma que é 90 dias antes das eleições e depois 90 dias depois das eleições. Nós tínhamos o FHC e veio o Lula como seu sucessor, tá? O dólar, 90 dias antes, estava 2,86. Ele, 90 dias após a eleição, foi para 3,44. Então, nesse período, ele se elevou 20%. A gente viu também o IPCA subir por conta do dólar, muito provavelmente, de 7,66 para 12,50. Então, aumentou 5 pontos percentuais. A Selic, naquela época, aumentou de 18,5 para 25. Então, aumentou 6,5 pontos percentuais. E olha como que era aquela época. O spread entre IPCA e a Selic dava 12,5%. Pagava 12,5% de juro real. Agora, eu vou trazer a situação quando foi de sair da esquerda ou do Temer, que veio após ali a impeachment da Dilma, para o governo atual com o Bolsonaro. O dólar era 3,87 e caiu para 3,72. Pouca coisa, mas caiu. 4%. A gente tinha o IPCA em 4,39. Ele veio para 3,75. E a gente tinha a Selic em 6,5, permaneceu 6,5. Mas olha só, já tinha um spread de 2,75. Então, olha só como ao longo desse período, que eu vou colocar 2022 para 2018, há quase 20 anos, então, 16 anos aí, né? Então, é uma realidade diferente do que era no passado. O Brasil não reflete tanto risco, que tem até aquela reserva internacional dos 350 bilhões que se manteve. Inclusive, achei que iria ser utilizada a pandemia, não fizeram uso nenhum.
mas isso dá sim uma segurança e permite, então, que você tenha um spread menor. O senhor Cid, que acompanha o mercado financeiro, deve saber tanto quanto ou mais do que eu a respeito disso. Então, o meu receio é que, de repente, por inverter o quadro, a sequência, a linha que o Brasil vinha conduzindo, que tem algum tipo de solavanco. Obviamente, você pode falar assim, João, mas quando o Lula veio, deu esse medo e depois caiu, voltou ao normal. E vários indicadores positivos houve durante o governo dele. Desemprego, um dos menores do patamar, né? Também houve ali naquele período um ciclo positivo, valorizado das commodities. Então, eu só concluo assim, não quero nem falar mais para parecer que eu estou viesado mais para esse lado ou para aquele outro, mas são curiosidades. Realmente aconteceu essa situação. E quando tem essa inversão, o mercado, obviamente, ele costuma ser mais para o lado da direita, então a fuga de capital, o dólar sobe, vem a inflação, então o risco maior de voltar a ter alguma inflação, mais do que guerra, mais do que pandemia, mais do que tudo, é o processo eleitoral. Tomara a Deus que consigamos preservar as amizades, tá, pessoal? Não fica brigando com amigo porque não pensa igual você, não torce para o mesmo time, não é da mesma igreja que você frequenta, tá joia? Eu encerro por aqui, um abraço, vou acompanhar a fala de vocês todos aí, mas já me despeço. Quem quiser me acompanhar na rede social, João Adolfo 81. Para vocês a palavra aí, Juliana e Sidney. Prof, o áudio está desligado. Nem entrando um pouco nesse mérito, né? Mas eu espero, eu torço para que as políticas que estão sendo adotadas hoje realmente surtam efeito, que a gente tenha aí um controle da inflação em direção à meta inflacionária, né, ali, que é de 3% a 5% no máximo, e que a taxa de juros ela venha se reduzindo aí no longo prazo, a partir do momento que a gente começa a ter essa acomodação, não só na economia brasileira, mas uma acomodação global, né, tanto olhando aí os níveis de oferta e demanda dos produtos que são comercializados, que grande parte da nossa inflação também está relacionada aí a fatores de demanda, não só fatores de custos, mas também a fatores aí de demanda. Então, eu torço para que isso aconteça, é o que a gente vê nas previsões, né, do mercado aí para 2023 e 2024, 2025, tendo aí essas acomodações. Mas o que é importante também falar aí para os nossos alunos é que é exatamente aquilo que eu falei, né? Uma coisa que, de repente, é ruim para uns, é bom para outros. Então, uma taxa Selic aí de 13,75, podendo aumentar mais 0,5% até o final do ano, é uma coisa boa para quem tem recursos para investir. É uma coisa ruim para quem precisa de capital de terceiros para realizar seus investimentos. Mas para quem tem recursos para aplicar em renda fixa, né? Seja ela em títulos da dívida pública, seja em CDB que é remunerado ADI, isso é uma coisa boa, porque você vai ter títulos com uma maior rentabilidade, você vê até uma substituição, aí eu até quero que o Sidney, que está na área, fale um pouquinho sobre isso, né? Acho até uma substituição dos investimentos que iam para renda variável, se está havendo isso no mercado, né? Uma substituição dos investimentos que iam para renda variável para renda fixa, né? Então, assim, sempre a gente vai ter, né, na economia, isso que faz com que a economia ela seja tão interessante e apaixonante, né, para quem é economista, é que sempre há o lado bom e sempre há o lado ruim. Sempre alguém vai ganhar e sempre alguém vai perder. Sidney, a palavra é com você agora. Olá, obrigado, Juliana. Bom, pessoal, eu estou vendo ali o Daniel postando, enquanto uns choram, outros vendem lenços. É bem isso, cara. Galera, é importante vocês recordarem de macroeconomia, política monetária ou até mesmo a disciplina específica de economia monetária, que as expansões monetárias ou as contrações monetárias, esse efeito, esse mecanismo de transmissão entre o governo tomar a decisão, lá o Copom toma a decisão, e chegar até nós, consumidores, poupadores e investidores, é de 3 a 6 meses. Então, aquele movimento que o Banco Central começou lá no final de 2021, subindo taxa básica de juros, a gente começa a sentir os efeitos na economia real
o lado benéfico da coisa é que parece que a gente já está no topo, de repente suba alguma coisinha ainda, mas os indícios estão dizendo, olha, a gente está pegando uma inflexão para a taxa básica de juros cair, porque a inflação parece que já está desacelerando, tá certo? Desacelera, começa a cair, e de fato, como a professora Juliana mencionou, nesse momento, final do ano passado até este mês de 2022, a renda fixa foi o melhor atrativo. Gente, eu fiz uma aplicação em IPCA mais 8 para um ano. Sabe o que isso significa na prática? Quase 20 pontos percentuais numa renda fixa. Você tem fintechs digitais pagando para CDB liquidez diária 110% do CDI. A gente está falando aí mais de 14 pontos percentuais para liquidez diária. Você tem os pré-fixados, que em qualquer cenário eles sempre têm uma taxa interessante, também aí de 13%, 16%. De tal forma, pessoal, que vocês conseguem construir uma carteira de renda fixa com 30% pré-fixado, 30% pós-fixado e 40% IPCA+, que vão render em qualquer cenário macroeconômico, crescimento, recessão, crise internacional ou paz internacional, na média 13 pontos percentuais. Tanto é que hoje, se você tem 18 anos e de 19 a 62, você é uma mulher, uma adolescente, se você aplicar nesses produtos excelentes de renda fixa, essa taxa média, R$ 108 por mês, você vai aposentar com R$ 2 milhões, descontado o imposto de renda, tá certo? Valor nominal. E se você descontar a inflação, transformar a valor real, te dá R$ 1.280.000, que te daria uma renda passiva aí em torno de R$ 10 mil, já descontado a inflação, ou seja, trazido também a valor presente. Então, galera, Brasil, renda variável são altas emoções, né, João? Deus Deus. Mini índice, mini dólar. Ou seja, faz essa conta aí, se eu começar com 41 anos, quanto que eu ganho 1 milhão com 120? Ah, cara, eu teria que abrir o sisteminha que eu tenho de consultoria pessoal. Mas eu vou falar, vocês falaram aí ó, mais ou menos o seguinte, ó, a economia, você puxa o cobertor de um lado para cobrir e daí descobre o pé. E eu acho o seguinte, eu nunca vi tempo mais louco do que esses ultimamente, porque a Selic não para de subir e a Bolsa está subindo. Não era o inverso antes? Ou então, antes, quando subia o dólar, o petróleo caía. Agora vai os dois na mesma direção? Está tudo inversamente, o que era inversamente correlacionado, agora estão andando em paralelo. Então, não é fácil a vida de economista, não. Por isso que a nossa palavra é depende. Antes de sair afirmando coisas, tem que prestar, tomar um pouco de cuidado. Você que fala assim, ó, tal coisa. Mas hoje está um papo assim, ó, a turma do MAS, não sei, deixa a turma do MAS. Não, o economista sempre vai ter o MAS ali como adjunto de ligação. O que é um MAS, né? Alguma coisa da língua portuguesa, mas falar, agora não. Mas daí pelo menos você não erra tanto, porque é difícil. Economia é complicado, gente. Então, pessoal, em relação às questões de eleições no Brasil, né, qual que é o impacto para a economia, eu vou na linha do mercado financeiro. Se existe um preço que é o mais verdadeiro nos mercados, é o preço dos ativos listados em bolsa. Então, a gente teve aí de janeiro até o mês passado uma desvalorização muito forte no Ibovespa. Ele chegou a cair abaixo de 100 mil pontos. Sabe quanto fechou hoje? Eu anotei em algum lugar aqui. Acima de 112 mil pontos. Então, num curto período, ele explodiu para cima. Aí é aquela, eu vou comprar ou vou vender? Não sei mesmo. Você pode usar a análise macro, a análise técnica, a análise fundamentalista, você pode consultar a Betina, a Mãe de Iná. Em termos de renda variável, nada vai prever o futuro. Dá tudo errado. Dá tudo errado, exatamente. Você gera muita expectativa e se frustra depois.
Quantas pessoas que vendem terreno, aplica no Bitcoin. Aí o Bitcoin entra num ciclo de baixa. A pessoa vai no desespero e sai da operação perdendo 70%, 80% do capital. Depois que ele encerrou a operação, o Bitcoin sobe 400%, 800%. Eu dei o exemplo do Bitcoin, mas isso se aplica a todos os ativos. Então, pessoal, a Faria Lima, a nossa bolsa B3, parece que ela já precificou ou quase precificou os impactos das eleições no Brasil. Ganhe quem ganhar. Salvo uma catástrofe aí que está fora do controle, né? O mundo não ergódico, o mundo não probabilístico, salvo um ato de Deus, que é uma linguagem do mercado financeiro também, eu acredito que esses impactos e efeitos estão praticamente precificados, tanto é que a Bolsa voltou a subir, mesmo com Selic alta, mesmo com inflação alta, tá certo? E está indicando também que, de fato, o ponto de inflexão para a gente voltar a uma estabilidade, digamos assim, né? Uma previsibilidade para a formação de preços de todos os ativos no mundo real, no mundo financeiro, e tentar facilitar a nossa vida, tá certo? Porque do jeito que estava complicado. Eu fui fazer uma cotação para uma viagem turística com alunos há 4 meses atrás, e eu tive dificuldade porque a empresa, então, né? O diesel estará quanto? Você aceita a gente trabalhar com banda, né? O limite inferior e superior? Eu falei, não, eu não quero trabalhar com esses limites, não. Eu quero já definir um preço, assinar o contrato, exatamente pela questão da incerteza, né? E as incertezas são terríveis. Se eu ficar, eu não vou, e se eu for, eu não fico. Mais ou menos assim. A gente tem que aprender a se adaptar a ela. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, vamos encerrando, né, Prof. Laís? Já estouramos nosso tempo aqui. Obrigada, professores, professora Luana, professor Sidney, professora Juliana e João Adolfo, por ter aceito o convite. Foi uma live realmente muito gostosa, vários temas pertinentes, daria para a gente ficar aqui a noite inteira, né? Porque é muita coisa para debater realmente, são muitas variáveis dentro da nossa economia. Agradeço também a participação de todos os nossos alunos que participaram ativamente, o Daniel, a Nelise, o Lucas também que está aqui. Tivemos aí, então, todos, né, vários alunos que acabaram participando aqui com a gente, né? O Valber também que participou, Priscila, enfim. Obrigada a todos vocês que participaram, estiveram aqui conosco durante todo esse tempo da nossa live. E espero que nós possamos nos vermos em breve e também, né, quem sabe, ou em outras lives, fazer outras lives também, debatendo esses assuntos que são tão pertinentes para a nossa economia. Sugestão do Daniel. O professor, oi? Foi a sugestão do Daniel? Ali, ó. Ah, legal. Obrigado, agora você estar com mais conhecimento, que estas oportunidades sejam mais frequentes e deixem estourar o tempo. É isso aí, vamos deixar, né? Já estouramos bastante aí. Então, agradeço a todos vocês pela presença. E, claro, pessoal, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal Café com Economia para ficar por dentro de todos os assuntos de quase toda semana. A cada 15 dias a gente busca soltar um vídeo novo com algum tema pertinente que está aí dentro da nossa economia. Obrigada, professora Luana, também. E feliz dia dos economistas aí para todos, que vai ser amanhã. Lembrando que a gente sempre tem que pensar nas questões e trabalhar nas questões que auxiliam no desenvolvimento das estratégias, beneficiando a sociedade. Isso é muito importante, desenvolvimento econômico, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço. Pessoal, sextou. Partiu.